Então esse louvor, essa música está falando que tá sobrando Salomé, né? Quem foi Salomé? Salomé foi que pediu a cabeça de João Batista, porque João Batista pregava a palavra, né? Pregava, doa quem doer, mas ele pregava a palavra, a verdadeira palavra. O gigantão, quem é o gigantão? O gigantão é a igreja. E a farinha, né? A farinha, ele fala a farinha na panela. Faz alusão de uma passagem, se não me engano, foi em Elias, que quando eles foram colher umas ervas e eles foram fazer um refogado, essa era um refogado de uma erva amarga que matava. Mas o homem de Deus recebeu a instrução de Deus e colocou a farinha na panela, né? Que converteu aquela erva amarga que poderia matar, mas serviu de alimento, né? Não é verdade? Então a palavra do Senhor diz, né, que nada mortífero nos fará mal, né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, peço que a igreja já abriu a palavra. Livro de João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. Glória a Deus, aleluia. Vou procurar estar louvando esse louvor mais vezes aqui, né? E a garganta vai estar melhor. Vai dar uma bênção. Livro de João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. A igreja encontrou? Diga amém. Amém. Vamos lá. No título da minha Bíblia está assim: Jesus aparece a Tomé. Eita! Vamos lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas eles lhe disseram: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, né? Felizes são os que não viram, me crerão. Então Jesus está falando aqui de nós aqui hoje, né? Ainda não vimos Jesus, mas vamos ver Ele. Mas cremos, né? Então Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram e creem. E creem, né? Então, esta passagem que se encontra aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 24 ao 29, né? Quando Jesus apareceu para Tomé, só que Jesus primeiramente apareceu para Maria, né? Maria quis tocar ele. Não, Maria, não me toque, ainda não fui para o meu Pai, né? Jesus é santo e nós somos pecadores, né? Por isso que quando a gente for ser arrebatado, o Senhor nos levar, não é nesse corpo aqui pecaminoso, cheio de mácula. Quando você vê escrito na Bíblia mácula, significa mancha, cheio de mancha. Então o Senhor vai nos transformar num corpo incorruptível, transformado, né?
Tanto que quando Moisés pediu para ver Deus, Deus falou: Moisés, você não suportaria. Mas a intimidade de Moisés era tão grande, né? E Deus tinha um amor tão grande por Moisés. Deus falou assim: tá bom, Moisés, suba ao monte, fique no meio. Em muitas traduções vai estar escrito: fique no meio de uma penha. Ou em outras traduções, fique no meio de uma rocha. Fique no meio da rocha. Fique na brecha, crente. Fique na brecha. Fique na brecha que eu estou chegando, eu vou passar. E Deus passou de costas. Porque a glória, o poder, a santidade, o poderio de Deus é tão maravilhoso. Sabe o que poderia acontecer? Moisés se desintegraria. Olha só que poder maravilhoso é o poder de Deus. Então, Jesus ascendeu ao Pai, voltou, apareceu para os discípulos. A palavra diz que os discípulos estavam com as portas trancadas, ou em outras traduções, portas cerradas, a mesma coisa. Estavam trancados por motivo da perseguição. Então eles estavam trancados. E Jesus, mesmo com as portas trancadas, Jesus apareceu. Jesus entrou, né? Jesus entrou com as portas trancadas em carne e osso. Depois, e Tomé não estava. Nessa segunda aparição, Jesus apareceu com os discípulos. Tomé não estava. E eles, felizes, disse: nós vimos o Mestre. O Mestre apareceu aqui. O Mestre ressuscitou. A Tomé: só acredito vendo, como acabamos de ler. Só acredito vendo. Eu tenho que ver para crer. Temos muitos assim no nosso meio, até nós também. Às vezes somos meio Tomé. A gente tem que ver para crer, né? Mas Deus não leva em conta. Deus é Deus de misericórdia. Então Jesus apareceu especialmente para Tomé. Falou: Tomé, venha, toque nos furos da minha mão, toque, e toque do meu lado, no lado ao qual Jesus foi transpassado por uma lança. Os irmãos conhecem, né? Passagem que quando o soldado furou Jesus, saiu água, sangue e água. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O título da mensagem é: aprenda a confiar em Jesus e acreditar em Jesus. Eu pergunto para a igreja, eu não sabia que tinha essa diferença. A diferença em crer e acreditar. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Acreditar e crer soam quase a mesma coisa. Mas não são, pois o verbo crer no grego, no Novo Testamento, significa muito além. O acreditar é como dar um voto de crédito por algum tempo. Por algum tempo. É passageiro. Agora, crer é como dar um voto de crédito por todo o tempo, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu creio em Jesus. Independente das circunstâncias, homens e mulheres de Deus creiam em Deus. E por isso estamos debaixo de uma nuvem imensa de testemunhos. Porque o irmão tem o seu testemunho, eu tenho o meu testemunho, a irmã tem o testemunho dela, né? E para crer, também acompanha com a palavra confiar. Não adianta só você crer, você tem que confiar. Porque quando Deus chamou Abraão para uma terra, que terra é essa? Ele creu e confiou. Os discípulos, quando foram chamados,
Os discípulos, quando foram chamados um a um, eles creram e confiaram. Eles largaram o que estavam fazendo e foram. Eu creio, venha. E foi. Creu e confiou. Por que eu e você estamos aqui? Porque nós cremos e confiamos. E confiar e confiança, confiar redundantemente é depositar uma confiança em algo ou alguém. Existe uma relação mais objetiva de entregar, pressupõe uma ação e confiança. Tem uma relação com a experiência vivida e, por seguinte, está associada ao passado e ao presente. Glória a Deus. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, hoje, amanhã e depois. E eu passo essa crença, essa confiança para os meus filhos, para os meus netos, e eles vão passar de geração em geração. Mas a palavra do Senhor ainda nos alerta. Porventura, quando o Senhor voltar aqui, achará fé na terra? Sabia, igreja, que foi isso que eu vim pensando hoje, quando eu olho para cada lugar, pessoas, você vê pessoas, um montinho aqui, outro montinho ali, outro montinho ali. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, muitas pessoas vão estar dispersas, e por falta de aviso não foi por falta de aviso. A graça de Jesus, ela capacita e fortalece. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que eu estou falando isso, papai? Porque Deus tremendo. quando Jesus ele foi preso, isso foi um impacto. Por mais que os discípulos andavam com Jesus, acompanharam Jesus na prática, Jesus falava e demonstrava. Jesus curava, Jesus expulsava os demônios, Jesus ensinava o reino do céu. E Jesus ainda predisse a sua segunda vinda para eles. E Jesus ainda disse que ele ia ser morto e que ele ia ressuscitar. E Tomé acompanhou todo esse ensinamento. Mas acontece que por meio das caminhadas, das nossas caminhadas, né, das afrontas, dos desamores que a gente tem na vida, o inimigo, né, que ele sempre está pronto para nos atacar, acontece da gente bambear na fé. Acontece assim como o Tomé, mesmo sendo ensinado por Jesus, ele duvidou que Jesus teria aparecido para os discípulos. Ele cria, mas ele não estava confiante ainda. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmãos, eu não estou fugindo da mensagem, porque temos confiança e nós cremos, e nós temos que estar
na graça. Para suportar tudo, para crer e confiar em Cristo, nós temos que estar na graça, debaixo da graça. E quando estamos na graça, foi como Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E o sofrimento, a dor em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos, nós somos aperfeiçoados. Isso é um paradigma para o diabo, porque quando o diabo pensa que nós estamos fracos, e ele quer colocar na minha mente, na sua mente, que nós estamos derrotados, é onde nós estamos sendo fortes. Por isso Paulo diz: quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. Porque a graça do Senhor, Ele nos fortalece. Então, para o diabo, para o inimigo, para o homem carnal, é contraditório. Porque Deus, Ele age na contramão do mundo. Glória a Deus. Romanos 14, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor que está em pé, ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. O cair é do homem, e o levantar é de Deus. Mas sabia que essa palavra, o cair é do homem e o levantar é de Deus, não está na Bíblia? Não. É diferente. Salmo 145, versículo 14. Versículo 14, pode abrir aí em nome de Jesus. Salmo 145, versículo 14. Salmo 145, versículo 14. Está escrito assim, ó: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Não estou dizendo que essa palavra, esse modo de dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus, não tenha nada a ver. Mas o que está na Bíblia é diferente. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Eu não estou fugindo da mensagem. O Senhor está falando para mim e para você crer e confiar nele. Para crer e confiar no Senhor, nós temos que ter a cada dia que passa conhecimento da palavra. Ler a palavra. Você lendo a palavra, você tem que acreditar na palavra. Você tem que confiar na palavra. E para termos conhecimento de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer, é através de Sua palavra. E Jesus é o Verbo encarnado. No princípio era Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu escrevi aqui com as minhas palavras, irmãos, não vamos criticar a conduta de Tomé ou Dídimo. Por que Dídimo? Dídimo era o nome que se dava por grego. Na tradução grega era Dídimo. Dídimo e Tomé é a mesma coisa.
Mas vamos entender e compreender. Jesus, ele selecionou 12 discípulos. 12 discípulos. Para andar com ele. E diferentes personalidades. E hoje não é diferente. Comigo e com você. Mas Jesus disse: bem-aventurado os que viram e não creram, e crer nele. Então temos que crer e confiar em Cristo. Os patriarcas, os profetas, antes dos discípulos e muito antes de mim e de você, creram e confiaram no chamado de Deus. E hoje eu e você somos chamados por Cristo por intermédio de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos adverte para que nós viemos nos suportar com amor. Jesus, ele chamou 12. E Jesus, ele enviou 72. 12 discípulos de personalidades totalmente diferentes. Aqui também não é diferente. Nós somos dotados de personalidades diferentes. Mas nós somos parte do corpo de Cristo. Somos importantíssimos no corpo de Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. O único melhor aqui é Cristo. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. Quando Jesus enviou os 72 discípulos que creram e confiaram e aprenderam de Jesus, pregar o reino do céu, expulsar os demônios, as pessoas perturbadas, endemoniadas, vão nos arredores, nas vilas, curam no nome de Jesus, libertem no nome de Jesus, e eles voltaram alegres, animadíssimos. Imagina eu e você: nossa, eu não acredito, irmão Rogério. Você não, eu consegui colocar, eu não, sabe? Imagina eu e você, nossa, mas eu não sou nem pastor, eu coloquei a mão numa pessoa lá, ela estava doente, de repente ela começou a ficar, ela melhorou, então eles voltaram felizes, atônitos. Mas Jesus disse, Jesus ele era direto. Jesus falou assim: tudo bem, compreendo a alegria de vocês, que vocês aprenderam de mim, foram aos arredores, vocês creram e acreditaram e confiaram em mim, vocês expulsaram demônios, vocês libertaram pessoas de cadeias de demônios, mas digo mais ainda a vocês: fiquem mais felizes. Mais importante é de vocês terem o nome de vocês no livro da vida. Glória a Deus. De vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Qual o nome do irmão, perdão? Imagina o irmão Laércio. Laércio. Entre no gozo do teu Pai. Meu Deus. Já pensou? Jesus. Glória a Deus. Agora, triste é chegar lá e não estiver o nome escrito no livro da vida. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra fiel de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é o manual para obtermos, para compreender, para aprender, para crer, para confiar, para obtermos o nosso nome no livro da vida. Está em depressão? Está triste? Está chorando? Não sabe o que fazer? Está aqui. Ele é o refrigério para mim e para a sua alma.
A irmã ontem falou algo interessante, de muitas das coisas. Ela falou assim, olha, Deus não só se intitula na Bíblia. Eu entendi o que ela quis dizer. Porque a Bíblia era para nós ler, entender e praticar, e colocar em prática. Sabendo que a gente aprendendo aqui, a gente dobra o nosso joelho, a gente vai orar e vai saber e ter certeza de que Deus está nos ouvindo. Verdade, Pai. Sabemos que vivemos no mundo moderno, em que tudo é instantâneo, em que tudo é para já. Mas a palavra de Deus não. Mas a vontade de Deus não. Leva um tempo para ser feita com perfeição. E para aprendermos o porquê da demora de Deus. Jeremias profetizou, mas ele tinha morrido. E tinha profecias que ele nem viu se cumprir. Mas ele foi usado por Deus para profetizar para Israel. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Irmãos, corremos um risco, a qual eu estava vendo um estudo, que a pessoa escreveu assim, ó: a atração fatal e os riscos da infidelidade. A atração fatal é este mundo que nos cerca, que está debaixo dos nossos narizes, no nosso dia a dia. É a modernidade, é a mudança, é o inimigo se infiltrando até na palavra de Deus. Estou mentindo, pastor? Até na palavra de Deus. É por isso que Cristo, Ele nos adverte para lermos a palavra, crer, confiar, buscar os dons com zelo, porque é preciso nós sermos hábeis para manusear a palavra, para usar as ferramentas precisas, para não sermos enganados e para não deixar outras pessoas serem enganadas com palavras bonitas, mas não são de salvação, são de enganação. Tem comida que ela é saborosa, o prato é até bonito, mas faz mal. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, por que eles não participaram do manjar do rei? Eles criam e confiavam no Senhor Deus. E o Senhor Deus falou altamente no coração deles: não participem do banquete. Por mais delicioso que seja, por mais belo que seja, mas eram consagrados a demônios. Tanto que eles fizeram um teste com o dispenseiro: deixe-nos comer ali, só legumes, e você irá ver a diferença dos que estão comendo legumes e dos que estão comendo o manjar do rei. E eles viram, e ele viu a diferença, porque eles creram e confiaram no Senhor. Em Provérbios 14:14, irmãos, os infiéis receberão a retribuição da sua conduta. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Às vezes, a gente rala tanto e no momento não consegue obter
aquilo que a gente tanto almeja. A igreja está entendendo? Mas aquele que não está na presença de Deus consegue. É de mais valia é a tua salvação. Porque o que Deus preparou para mim e para você, olho nenhum viu e não chegou ainda ao coração do homem. É muito mais importante. Em Provérbios 14:14 está escrito: os infiéis, eles receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado, que é a coroa da vida eterna. Jó 24:15. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo, do amanhecer, da madrugada, e nem o olho verá, nem o olho verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. Ou seja, aquele que pratica o mal, ele prefere estar em trevas, não na luz, porque se ele estiver na luz, ele será visto. Os seus maus atos será visto na luz. Mas aqueles que estão na luz permanecem na luz. Glória a Deus. Em tudo isso, amados irmãos, eu vos digo, Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou aqui citar uns versículos que falam sobre confiança. Salmo 22, versículo 4. E ti, os nossos antepassados, em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança e confiaram e os livrastes. Independente de qualquer situação, o Senhor diz para mim e para você essa noite, nesta humilde ministração aqui essa noite: creia tão somente em mim. Creia tão somente em mim. Quando eu saio na madrugada, eu oro: Senhor, acampa teus anjos ao meu redor. Livra-me do homem perverso, do homem maligno, do homem que maquina o mal. Isso é você crer e confiar. Salmo 22, versículo 5. Clamaram a ti e foram libertos, e em ti confiaram e não se decepcionaram. Confiar no homem, a gente pode até se decepcionar, mas em Deus a gente não se decepciona, porque pode demorar, mas o Senhor agirá ao nosso favor. Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Glória a Deus. Isaías capítulo 2, versículo 22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro. Olha só, irmãos. Isaías capítulo 22, Isaías capítulo 2, versículo 22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro, e em suas narinas, um sopro em suas narinas, que valor ele tem? Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Foi até aqui que o Senhor colocou no meu coração. Amém?